Então vamos negociar. A maioria dos consumidores que estão endividados, que estão com o nome sujo, eles têm uma preocupação muito grande do banco iniciar um processo e cobrar essa dívida na justiça. Até aí tudo bem, eu entendo essa preocupação, eu entendo esse medo, porque se eu estivesse nessa situação, eu também estaria preocupado com as consequências desse processo. Porém, na maioria das vezes, o que o banco diz que vai fazer, ele não pode fazer, mesmo se ele iniciar um processo. Mesmo com esse processo, existem limites. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar 5 coisas que o banco não pode fazer, mesmo se ele iniciar um processo. Você sabe qual é o principal causador que está aumentando ainda mais esse número de ações de cobrança, esses números de processo, essas ações de execução? Você sabe qual é o principal causador desses processos judiciais? Hoje, o principal causador tem sido exatamente esses acordos mal planejados. A pessoa faz um acordo, paga 2, 3 mensalidades, quebra esse acordo, e nesse contrato existe um termo de confissão de dívidas. E esse termo ele vale como um título executivo extrajudicial. Se você quebrar esse acordo, o banco consegue iniciar esse processo com mais facilidade. Por isso que eu digo para você que hoje o principal causador desses processos tem sido exatamente esses acordos mal planejados. Já, infelizmente, fiz um acordo, paguei 2 mensalidades, não consegui pagar o restante, quebrei, o banco está me ameaçando com o processo. O que o banco pode fazer e o que ele não pode fazer. Primeira coisa que o banco não pode fazer, e ele sempre diz que vai fazer, é tomar a sua residência por causa desse saldo devedor. E a pessoa ela fica ainda mais desesperada quando a dívida ela é mais alta. E não importa o valor da dívida, pode ser uma dívida de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, não interessa o valor da dívida. Você não vai perder a sua residência por causa desse saldo devedor, por causa dessa dívida. A sua residência é um bem de família, é impenhorável, a não ser que você tenha entregado, tenha dado a sua única residência, o seu único imóvel como garantia. Aí o assunto é completamente diferente. Você, de livre e espontânea vontade, entregou a sua residência. Havendo, né, acontecendo ali a inadimplência, você não pagando esse acordo, pode ser que você acabe perdendo a sua residência. Outra situação também, onde você pode acabar perdendo uma das residências, é a multiplicidade. Agora, se você tiver apenas uma residência, fique tranquilo, a sua casa é um bem de família, é impenhorável. Segunda ameaça que o banco sempre faz e ele não pode fazer, mesmo se ele iniciar um processo. Se houvesse um ranking, esse seria, sem sombra de dúvidas, medalha de ouro, porque eu sempre recebo perguntas nesse mesmo sentido. Ah, estou devendo 100 mil reais no cartão, tenho apenas um veículo. Será que o banco pode tomar o meu veículo por causa dessa dívida? A resposta é não, o banco não pode tomar o seu único veículo por causa dessa dívida bancária. O seu veículo, ele se encaixa em duas características, em duas situações. O seu veículo ele pode ser considerado uma ferramenta de trabalho, que é impenhorável, qualquer que seja a ferramenta de trabalho é impenhorável. O seu veículo pode se encaixar nessa característica, nessa situação, ferramenta de trabalho. E o seu veículo ele também se enquadra como um bem de família, mais uma vez, é impenhorável, a não ser que, mais uma vez, você tenha entregado o seu veículo como garantia para um empréstimo, por exemplo. Não pagou, vai perder o veículo. Financiamento, nem precisa falar. Se o objeto do financiamento for o veículo, ou se o objeto do financiamento for a residência, não pagou, perdeu. Não tem muito o que fazer. Agora, se o veículo não tem ligação nenhuma com a dívida, e é um bem de família, fique tranquilo, porque é impenhorável. Pode ser considerado tanto bem de família como uma ferramenta de trabalho. Havendo a multiplicidade de bens, 2 veículos, pode ser que um deles também entre na jogada. Terceira coisa que o banco sempre ameaça, essa é campeã, que é a ameaça de suspender a CNH. Agora, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a essa possibilidade de suspensão de CNH. Isso pode acontecer? Pode sim. Você pode ter a sua CNH suspensa por causa dessa dívida, se o banco iniciar um processo, é claro. A única pessoa que pode suspender a sua CNH é o juiz, somente através de uma decisão judicial. Por isso, pode sim acontecer. Você pode sim ter a sua CNH suspensa.
mas é preciso que você esteja agindo de má fé, é preciso que você esteja tentando dar o calote do banco, é preciso que você esteja escondendo alguma coisa do banco. Agora, se você é um devedor de boa fé, se você tem a intenção de pagar, mas está passando por uma situação difícil, não tem com que se preocupar, porque a sua CNH não vai ser suspensa. Uma das características para que aconteça essa suspensão é exatamente essa má fé, a intenção de dar o calote, a intenção de não pagar o saldo devedor. Quando o banco perceber que você está escondendo alguma coisa, aí sim ele pode pedir ao juiz a suspensão da sua CNH, somente nessas situações. Agora, se você é uma pessoa de boa fé, acredito que seja, nessas situações não tem com o que se preocupar. Quarta coisa que o banco não pode fazer, e ele sempre ameaça, é a primeira coisa que ele ameaça, é a ameaça de penhorar o seu salário, bloquear a sua conta, bloquear o seu salário, bloquear a sua aposentadoria por causa dessa dívida. Isso pode acontecer? De forma simples e direta, a resposta é não. Você não pode ter ali o seu salário bloqueado 100%, você não pode ter a sua conta bancária bloqueada. É preciso que o seu mínimo existencial ele seja garantido, ele seja protegido. Porém, pode sim acontecer, eu diria que a penhora de uma pequena parte do seu salário. E que parte é essa? Até 30% do seu salário. A lei diz que para que aconteça essa penhora de salário, é preciso que o devedor ele ganhe mais do que 50 salários mínimos. Porém, o STJ ele não está levando em consideração esse valor, esse limite. O STJ ele já está assim bloqueando, penhorando salários de pessoas que recebem menos do que isso. Então não leve em consideração esse limite, porque o STJ não está mais considerando esse limite de 50 salários mínimos. Pode ser que você recebendo 2, 3, 5 salários, acabe tendo parte do seu salário penhorado, porém, uma pequena parte, nunca todo o seu salário, muito menos a conta bloqueada. Quinta ameaça que o banco sempre faz, e mais uma vez, mais um ponto de atenção, é a ameaça de bloquear, de pegar aquele valor que você tem ali guardado na sua conta poupança, aquele valor que você está guardando para a sua reserva de emergência. A lei diz que você tem uma proteção de até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos, existe esse escudo de proteção, existe essa blindagem. Mas existe uma lei que veio para, eu diria que, diminuir os juros de empréstimos pessoais consignados, que é a Lei 15.252. Essa lei, ela traz uma nova linha de crédito, digamos assim, de forma bem simples, bem resumida. É uma lei que trouxe uma nova linha de crédito com linhas mais acessíveis, entre aspas. Por que entre aspas? Porque até o momento eu não consegui identificar nenhuma pessoa que conseguiu um crédito com taxas de juros menores utilizando essa linha de crédito. Na maioria das vezes, as pessoas elas acabam que abrindo mão de vários e vários direitos, de várias e várias garantias que elas têm, simplesmente para tentar adquirir uma linha de crédito com juros mais acessíveis. E está acontecendo uma série de consequências por estarem utilizando essa lei, que é a Lei 15.252. Uma das consequências é exatamente essa blindagem do que você tem ali guardado na sua poupança. Se você utilizar essa lei, se você utilizar essa linha de crédito, você vai sim ter essa blindagem do que você tem guardado na sua poupança. Se acaso você atrasa essa dívida, se o banco iniciar uma ação de execução, você ainda assim vai ter essa proteção. Porém, a sua proteção não vai ser de 40 salários mínimos, vai ser de 20 salários mínimos. Essa blindagem ela vai cair pela metade, essa proteção ela vai cair pela metade. E essa é apenas uma das várias consequências, apenas um dos vários e vários direitos, uma das várias e várias proteções que você vai perder se você utilizar essa linha de crédito mais acessível, porque de acessível não tem nada. O que eu identifiquei foram várias e várias ameaças. Eu vou deixar fixado aqui abaixo um vídeo onde eu te mostro todas as armadilhas que essa lei esconde. Como eu disse para você, de benefício não tem nada. Agora, de armadilhas, essa lei está repleta. E essas foram as 5 coisas que o banco não pode fazer, mesmo se ele iniciar um processo, porém, esteja preparado, porque na maioria das vezes ele vai sim utilizar essa ameaça para tentar te induzir ao erro,
para fazer com que você aceite um acordo, pague 2, 3 mensalidades, quebre esse acordo. Nesse acordo vai ter o termo de confissão de dívidas, o banco vai conseguir o título executivo extrajudicial e ele vai sim poder iniciar essa ação de cobrança e executar essa dívida. E as consequências podem ser devastadoras. Porém, na maioria das vezes, o que o banco diz que vai fazer, ele não pode fazer. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.